Olá, tudo bem? Não vi você aí. O programa de hoje é especial porque vamos falar sobre o verdadeiro significado do Natal. Se esse programa não precisasse de um tema para garantir views, ele seria sobre rabanada e o tender que a minha mãe faz com abacaxi. Mas hoje nós vamos falar de outra coisa muito importante nessa época do ano. Não mais importante do que tender com molho agridoce, mas ainda assim importante. E ninguém entende melhor sobre isso do que o nosso herói, Sukuna. Ele já passou por muitos natais, então deu tempo dele entender o que é importante e o que é o verdadeiro significado do Natal. Antes de ir pro tema principal do programa, a gente tem um conto de Natal para relembrarmos onde estamos no mangá. Antes do Natal, tudo estava a mudar. O Itadori ainda não podia relaxar. O Sukuna o deixou. Que alegria, ele pensou. Mas infelizmente, um dedinho ele levou. Logo o mindinho, que problemão. O Sukuna não tem coração. Mal sabia o Fushiguro que uma ceia ele preparava, mas o cardápio não era o que ele esperava. Rabanada, panetone ou um chester bem temperado? Nada disso, era um mindinho amaldiçoado. Eu ia passar o vídeo inteiro fazendo isso, mas vocês não iam aguentar. E eu tive que dar uma volta muito grande pra achar uma palavra que rimasse com amaldiçoado. Eu vi que se eu fosse por essa rota, esse vídeo só ia ficar pronto em dezembro do ano que vem. Antes de começar a luta, o Gojo sabia que esse era o ponto que ia dividir a carreira dele entre antes e depois do Sukuna. Então pra isso ele foi comprar roupa nova. Pra garantir aquele merchanzinho, época de Natal, pra Funko Pop, Piticas, Havaiana e todas aquelas marcas que você já conhece. E como ele precisa, ele tem uma necessidade de humilhar o Megumi a qualquer custo, ele comprou uma roupa igual a que o Toji usava, pra ele poder bater nele usando a roupa do pai dele. Antes dele ir agredir o filho adotivo dele, ele desliga o ilimitado pra todos os amigos dele poderem dar um tapinha nas costas dele de boa sorte, tirando o Inumaki que dá um chutinho na bunda do Gojo, realizando assim o desejo de vários fãs do Gojo que tem um travesseiro de corpo inteiro com ele fazendo o ilimitado. E o Gojo fala que ele só levou junto com ele pessoas que ele confia que vão fazer as coisas direito. Por quê? Porque o Gojo resolveu que todo mundo ia trabalhar dia 24 de dezembro. E quem não fosse com ele ainda ia ser obrigado a ficar ouvindo em janeiro que não vestia a camiseta amaldiçoada da empresa. Ele com certeza é a favor da 6x1. O Gojo? Claro que é. Menos pra ele. Pra todo mundo. Pra ele, não. Ele não fala, não posso, eu sou o melhor do mundo. O Gojo, junto com a Otahime, ampliando a energia amaldiçoada, dá um tiro de vazio roxo só de aviso só, com 200% de força. E do jeito que o Gojo é, pra poder tentar deixar a coisa mais fiel, ele deve ter pedido pra GG Akutami trabalhar no dia 24 também. Porque o primeiro take do Gojo, depois desse vazio roxo, é ele fazendo essa cara aqui. Isso aqui é a cara de quem desenhou ele com muita má vontade. De quem tava com a lapiseira toda suja de rabanada. Cheio de açúcar nela. Devia estar Tudo grudando. Chegou na Shonen Jump os capítulos, toma aqui, plá, os negócios cheios de gota de panetone em cima. E depois desse tiro, depois de ser mal desenhado, agora vai começar de verdade. Então o Gojo tira o casaco que ele veio, fica vestido só de cosplay de Toji e fala: já que é um Megumi, eu não preciso me segurar. E o Megumi, essa hora, na cabeça do próprio corpo dele, que é do Sukuna, devia estar, tem que se segurar sim, irmão, tem que se segurar sim. Eu não aguentei sair com ninguém na porrada, só penso nesse aqui. Se segura! Se segura, pai! Eu acho que ninguém falou pro Gojo que essa luta ia estar definindo o destino da humanidade, porque o cara tá a luta inteira com um sorrisinho no rosto. Tem uma hora que o Sukuna vai dar um soco nele e o cara deita no chão pra poder usar o ilimitado. O Sukuna cai no chão e o Gojo vai fazendo igual o Hulk ou o Mahoraga, tentando pisar nele de qualquer jeito, só que só acertando o concreto, e o Sukuna parece que ele tá jogando um jogo de Souls-like, porque ele só rola. Se eu sou o rei das maldições e eu tenho que me sujeitar a isso vestindo roupa branca, é aqui que eu desisto. Que isso é coisa do jogo. O jogo faz qualquer coisa por tempo de tela. O Sukuna não tem que se sujeitar a isso. Eles ainda estão se aquecendo e mostrando pra gente os poderes deles, porque tem um tempo que a gente não vê o Gojo partindo pra cima. O Sukuna dá um desmantelar num prédio, divide ele em dois, e a metade de cima cai e eles passam por dentro do prédio. O pessoal do mapa devia estar suando frio quando tava lendo isso aqui. O Sukuna arranca uma porta de um dos apartamentos e joga no Gojo. Aí o Gojo já faz o primeiro vem a pedra. E de forma completamente descabida, ele estoura o lugar inteiro, irmão. Calma!
O cara jogou uma porta em você. Se continuar assim, depois do problema lá do incidente em Shibuya, é mais fácil chamar de incidente de Tóquio. E eu já falei pra vocês, e vou repetir mais uma vez, Sukuna é um injustiçado nesse mangá, porque eles saem da poeira e o Gojo tem a coragem de virar pro Sukuna e falar: depois eu vou falar pra todo mundo que foi você que fez isso aqui. Sendo que quem está pisando no concreto, estourando o prédio, é o Gojo. Não dá pra saber quem é o vilão desse mangá. Um é praticamente uma força da natureza que mandou várias pessoas pro hospital durante o incidente em Shibuya, e do outro lado é apenas o Sukuna. A cena corta rapidinho pros outros feiticeiros Jujutsu teorizando como que funcionam os poderes do Sukuna e como que ele tá fazendo pra evitar o ilimitado do Gojo. Se tudo der errado, desse grupinho aqui, saem pelo menos uns 5 canais de anime novos. O pessoal passa tanto tempo discutindo que o Gojo e o Sukuna ficam de saco cheio e fazem a expansão de domínio. E não é nem pela luta, não. É porque eles já estão há tanto tempo gastando quadrinho, gastando tinta, discutindo um monte de coisa com termos de Jujutsu Kaisen, sendo que ninguém entende. É uma perda de tempo. E acontece o que provavelmente um deles falou, mas eu não entendi, e nem você também entendeu, João Gabriel. Não adianta vir com histórias de não, porque eu entendo os poderzinhos de Jujutsu. Ninguém entende que esses homens falam nesse desenho. Ninguém entende nada. A expansão de domínio do Sukuna sai de dentro da expansão de domínio do Gojo, parte a barreira da expansão de domínio dele e corta o pescoço do Gojo fora. Mas ele consegue curar com técnica amaldiçoada reversa e fica tudo bem. Pro Sukuna, porque logo depois ele acaba com a tinta da canetinha preta do GG Akutami de tanto sangue que jorra do Gojo. Ele deve ter partido pela metade a quantidade de sangue que o Gojo tem no corpo. O Gojo tenta fugir, mas o Sukuna alcança ele pra eles darem aquela trocada. Ele pega a perna do Gojo com as pernas e mais uma vez tá esse homem rolando no chão de roupa branca. Mas o Gojo vai pra socar a cara dele, só que ele sai de perto do Gojo. Aí o Gojo aproveita esse momento pra usar um domínio simples pra poder se curar dos cortes e restaurar a técnica amaldiçoada dele que tava cansada. Porque é aquilo, todo mundo se cura, mas ninguém se cura melhor do que Satoru Gojo. Quando acaba o domínio simples, o Sukuna usa os cortes no Gojo de novo e parece que ele fez carinho em um gato que o dono fala pra você: não, pode mexer, ele é manso. Ele não faz nada, ele só vai, ele vai chegar e se passar em você só e deportar você na UTI. O Gojo deu a primeira porrada, acertou um monte de golpe no Sukuna e ninguém diz um ai, ninguém nem tchum. E aí é só o Gojo tomar 2 cortezinhos que já tem um quadrinho em branco enorme escrito: ele vai perder. O Gojo usa uma técnica que ele deve ter treinado muito com o Getou, que é se agarrar na cintura do Sukuna com as 2 pernas e dar um vermelho na cara dele. Isso aqui é uma mentirada, que ele tá prendendo o Sukuna com a perna, dá o vermelho na cara dele e consegue soltar antes do Sukuna ir. Era pra ele ter ido junto. O Gojo tentou expandir o domínio dele de novo, só que dessa vez foi uma coisa mais intimista, mais minimalista, um negócio mais um barzinho, um violão. Só que o Sukuna partiu ao meio de novo. Só que o Gojo deu tanta porrada nele que o Santuário Malevolente virou Kokusen de saudade. E vão os comentaristas de mangá de novo comentar sobre como agora o Gojo vai ter que usar a técnica amaldiçoada reversa pra poder curar o corpo dele e curar também a técnica amaldiçoada dele que ficou cansada. Aí falam que o Sukuna também pode fazer isso e o Yuta, que já tá um tempo sem ter tempo de tela, já tá um tempo sem ser o centro das atenções, começa a falar: eu também consigo usar reversão de feitiço. Fala pra eles, Rika, que eu consigo, fala, mostra pra eles como é que é. Aqui, gente, eu consigo, se eu tivesse o corpo do Gojo, vocês me davam atenção, né? Eu vou providenciar, então, o corpo do Gojo pra mim, pode deixar. Isso que darem um filme pra um moleque que tá estreando agora. Sobe a cabeça. Sukuna e o Gojo dão uma trocada, pulam num prédio, quebram um concreto pra dar uma enriquecida na luta, e aí o Gojo resolve que ele vai Death Notar. Por que o Sukuna tá lutando desse jeito? Por que ele não usa as 10 sombras? Será que ele tá com medo? Será que ele tem medo de derrotar uma Horaga num golpe só? E aí o nariz dele sangra. O cérebro do cara está virando Danete. Isso aqui é um alerta de GG Akutami sobre os perigos de teorizar sobre Jujutsu Kaisen. Parem de teorizar sobre Jujutsu Kaisen, é perigoso. Técnica em Jujutsu Kaisen não é pra entender, não é pra explicar, é pra aceitar. Vários momentos de Jujutsu tem texto, mas não é pra ler. É pra ler só as figuras mesmo. Mais uma vez eles vão usar a expansão de domínio, só que o Gojo faz agora com a mãozinha pra baixo. Reta final do mangá é isso aí, é momento de farmar pose nova, roupa nova, é a hora das coisas. Sabia que a Laura achava que o Uísque é gogô? Ah não, se ela dança, eu danço, que é a música do Roupa Nova. Não. Viu? Não, mas calma, tô tentando explicar. A Laura achava que se ela dança, eu danço do... Nem sei de quem é Se Ela Dança, Eu Danço. Falei com o DJ pra fazer diferente. Eu não lembro. Eu sei que ela achava que essa música e Uísque a Gogô do Roupa Nova era a mesma música, ou que o Roupa Nova cantava junto, não sei. Eu não achava. Tinha certeza, né?
Eu confundi as duas. Se ela dança, eu danço. E eu perguntava do You Wanna Dance. Ela confundia essa do You Wanna Dance. O pessoal fica fazendo plágio um do outro, falando de música de dançar. Na hora de jogar Just Dance, falava, né? Bota lá se ela dança, eu danço pra gente dançar. Isso aqui foi GG Akutami pedindo no ponto. Já já aparece um bonequinho novo. Questão de tempo pra Satoru Gojo aparecer com uma cicatriz na testa, na cara. E o Yuta também, porque esse moleque tem que ter os holofotes. E eles vão lutar por 3 minutos dentro da expansão de domínio. Pro medo dos animadores, por culpa de GG Akutami, que vão ter que ficar sem ver a família deles por sabe-se Deus quanto tempo. E a luta nem começa e já tá o Sukuna sendo jogado nas caveirinhas do Santuário Malevolente. Ano que vem esse cara vai gastar um dinheiro na Vivian Festas comprando decoração de Halloween pra botar no santuário dele. O Gojo dá um soco no Sukuna e ele precisa defender com as duas mãos. E é melhor essa luta acabar logo, porque se ela durar muito mais, o olho do Gojo vai pular fora. Se essa luta durar mais um mangá, o Gojo vai ficar igual o Fernando Caruso. As expansões de domínio quebram de novo, eles já vão fazer outra, mas o Yuta quer o tempo de tela dele. Ele quer falar. Vai, chata, fala! Bota pra fora, fala! Aí vem ele. Pode ser só impressão minha, não sei se vocês repararam, mas eu acho que Gojo Sensei fez a expansão de domínio dele meio segundo à frente. Isso é coisa de quem quer aparecer na sala de aula. É igual aluno que tu fala, quanto é pi? A pessoa fala 3,14, aí vem ele. Tecnicamente é 3, blá 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 blá. Não seja essa pessoa. Ninguém gosta dessa pessoa. Se você é assim, saibam que as pessoas imitam você pelas costas. Mas no final das contas, o Yuta estava certo. Mas pra ele é fácil estar certo também porque ele está vivendo Jujutsu Kaisen, né? Aí é mole. O Sukuna é acertado pelo vazio imensurável e aí o Gojo toca o coração do Sukuna, literalmente. E fala que não vai destruir só o coração dele, vai destruir também o pulmão e o fígado. Escolha bem específica de coisas pra destruir. O pulmão tudo bem, mas o fígado... Né? Que coisa... específica, porque ele vai, destrói a bexiga, destrói um rim, sabe coisa que vai dar trabalho depois? Tira um baço. Se o Gojo, o tempo que ele passou preso lá no Cubo Mágico, tivesse lido os mangás antigos de Jujutsu Kaisen e pego o subtexto dos atos do Sukuna, ele entenderia que ele tinha que raspar a cabeça do Sukuna aqui em cima, que é o que vai doer mais nele. Toda vez que o Sukuna toma posse do corpo do Itadori, ele tá com o cabelinho pra trás. Se ele me arranca esse cabelo aqui de cima, deixa o Sukuna calvão, acabava essa luta. E só quem já viveu sabe o quanto a calvície afeta o psicológico de um homem. E o vídeo de hoje é apoiado pela marca. Ele ia conseguir impedir o Sukuna de ser Old Money. Que inclusive o Sukuna tem uma cara de que usa esses perfumes tipo 212. Cheiro bem forte de homem. O A Million. Aham. E pra quem deve estar se perguntando, o Itadori com certeza usa o perfume do Cebolinha e o Todo usa o do Chico Bento, que eles compraram juntos. E finalmente tá na hora do Mahoraga. E agora o Gojo tem que destruir o Mahoraga antes dele se adaptar ao vazio imensurável. Só que a gente tem um probleminha. O Mahou já chegou adaptado. Mas o Gojo também é um idiota, porque ele fala reversão da técnica amaldiçoada. Tudo nesse desenho, os poderzinhos são uma frase. O tempo que ele demorou pra falar esse negócio inteiro, até eu me adaptava. Eles explicam de um jeito muito complicado e lotado de palavras como que o Sukuna tava fazendo pra mandar os acertos garantidos do Gojo direto pra alma do Megumi. E eu não faço ideia de como é que o Mahoraga se adaptou. Eu li, eu reli, eu procurei vídeo explicando. As únicas pessoas que entendem isso é o Gojo, o Mahoraga e o Sukuna. Nem GG Akutami se demole entende. O Gojo vai usar a expansão de domínio de novo e o Sukuna fala pra ele: você não pode mais usar a expansão de domínio. Aí o Gojo fala, não posso, vamos ver se não posso. Aí o nariz dele sangra como se ele fosse um personagem de anime tarado. O Sukuna explicou que o Gojo tava regenerando o cérebro dele toda vez pra poder regenerar a técnica amaldiçoada dele que tava cansada. E os nossos comentaristas que estão lá pra tentar facilitar isso pra gente começam a comentar sobre, pra ver se a gente consegue entender. Mas não adianta nada, eles falam que o Gojo já fez isso 4 vezes, que cada vez que ele faz é como se ele tivesse morrido e voltado. Essa já era a 5ª vez, só que dessa vez não pegou no tranco. Era uma Novalgina de 1 grama e tava todo mundo 100% de novo pra lutar. Mas o Gojo quis vir com uma calça que não tem bolso. Agora o Sukuna fala que vai expandir o domínio dele com barreira dessa vez, vai cortar o Gojo lá dentro e se adaptar ao ilimitado. Ele dá tchau pro O Mais Forte, fala que na verdade ele era só um cara qualquer que nasceu em uma época que o Sukuna não existia. E eu fico muito feliz que na tradução que eu li, a última fala, o último balãozinho é ordinário, como se ele fosse o compadre Washington do El-chan. E assim, eu tô sempre com o Sukuna. Quem somos nós pra criticar o rei das maldições?
O cara que carregou esse anime. Ele é um cara que, da maneira dele, do jeito dele, ajudou todo mundo nesse lugar. Fez o Itadori ser um principal, fez o Itadori ser o novo Naruto durante um tempo. Mas mesmo assim, a gente tem que parar pra ver que o Sukuna precisou aí do corpo do Megumi, tá usando uma Horaga. Não tô julgando, não. Tá errado, não. Mas também não pode falar essas coisas desse jeito, né, Sukuna? E se o Gojo virou o Mestre Kami, o Sukuna virou um Uchiha, porque ele vai usar a expansão de domínio dele e os olhos dele começam a sangrar, porque ele também ficou fazendo esse negócio aí que eu falei mais cedo que o Gojo ficou fazendo, de ficar curando o próprio cérebro. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações, e aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um amigo de um amigo meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então um beijo, tchau. E o Gojo já tá birutinha de novo. Ele tava agora meio ajoelhado, levantando todo torto, e foi só o melado escorrer do Sukuna que ele começou. Ele tá igual o vilão de novela das 9 que vira gif pra usar no Twitter. Já tá falando, gostou, cachorra? É bom, né? E manda meus alunos estão assistindo, então eu vou me exibir um pouco. E dá-lhe um socão na cara do Sukuna. E no próximo quadrinho tá o Gojo pensando, eu ainda vou te ensinar sobre o amor, Sukuna. Aí depois Suguru Geto vai embora. Por causa disso, olha como é que o cara demonstra o amor. E finalmente, demorou um mangá inteiro, demorou muito, pra um dos feiticeiros Jujutsu, um dos comentaristas falar, eu não tô entendendo nada do que o Gojo tá fazendo. Palmas pra esse herói, esse corajoso que teve a coragem de não se calar para GG Akutami e esse monte de palavra que ele bota pra explicar as coisas. Quando a cena corta pro Gojo de novo, ele tá arrastando o Sukuna num prédio pra poder jogar ele longe, jogar um monte de pedra perto dele e usar um azul pra fazer uma versão improvisada do Shibaku Tensei do Naruto. O Sukuna sai das pedras, mas o Gojo tenta fazer um desses chutes que é pra baixo assim, só que aí o Sukuna esquiva, tenta fazer no Gojo também, só que atrás dele já tem 4 Gojos. Um deles vai bater no Sukuna crente que o Sukuna não sabe que isso vai acontecer e fala, aqui! E aí o Sukuna defende o soco. O Gojo se assusta e o Sukuna vai pra dar um soco na cara desse, só que o Gojo se defende. Ele se defende e a própria mão bate na cara dele. Agora você imagina isso, final do mangá, a luta mais esperada, você é o feiticeiro mais forte da atualidade e você defende um soco e sua mão bate na tua cara. Essa luta realmente partiu a carreira do Gojo ao meio. E o Sukuna, que tá com a rodinha do Mahoraga na cabeça, começa a se adaptar. E aí é explicado que pro Mahoraga se adaptar ao vazio, ele precisa que a rodinha gire 4 vezes. E até agora só girou uma. O Gojo fala que vai matar o Sukuna. E aí um dos comentaristas fala, ué, ele esqueceu do Megumi? E aí um dos outros comentaristas fala, ninguém liga pro Megumi. Isso aqui quem falou foi GG Akutami. O Megumi só não é o mais odiado porque o GG criou esse mangá inteiro pro Itadori sofrer. O cara criou um purgatório particular pro Itadori e como se não fosse o suficiente, ele ainda vai fazer esse moleque sofrer no mangá da neta do Yuta. A roda gira mais uma vez e agora faltam só mais 2 pra ele se adaptar. E o Gojo, aparentemente, tá com mais raiva de Tóquio, tá com mais raiva do Japão do que do Sukuna, porque as porradas dele só pegam em prédio, concreto, piso, mas não pega nada no Sukuna. E gira a rodinha de novo, falta só mais uma volta e vamos ouvir as palavras dos comentaristas. O Itadori questiona se pro Mahoraga se adaptar ele precisa tomar várias porradas seguidas, ou se ele toma uma só e espera um tempo e se adapta. Aí depois de 2 páginas discutindo sobre isso de maneira acalorada sobre esse tema, alguém vira e fala, meu irmão, não faz diferença. Chegou num ponto que até eles estão ignorando já. Não faz mais diferença explicar as coisas, questionar, não importa. Se tirar todos os momentos que alguém parou pra explicar uma técnica amaldiçoada em Jujutsu Kaisen, esse mangá virava um one shot. Volta pro Gojo e ele quer pegar o Sukuna desprevenido, porque o Sukuna acha que ele só vai usar o azul, mas o Gojo usa o vermelho. O Sukuna parece que já vai se adaptar, começa a ficar mais malandrinho, se liga nessa palavra que eu vou usar agora, hein? Mais faceiro. E aí ele fala, tá com medo, é? Gatinho medroso. Mas o vermelho só passou pelo Sukuna, deu a volta no prédio e pegou ele pelas costas, de surpresa. E aí o Gojo aproveita e dá um Kokusei no Sukuna que faz ele desligar o Windows e fica lá parado babando. Mas vem o Mahoraga e corta o Gojo.
na diagonal, não ao meio. E vem ela, a melhor amiga de Satoru Gojo, a caixa de diálogo, e fala, mesmo o oponente dele sendo o Sukuna, ninguém cogitou em momento nenhum que o Gojo poderia perder. Mangá passado, no primeiro perrengue, teve meia página em branco escrito: Gojo vai perder. Essa pessoa da caixinha tá desesperada pra ver se pra onde o Gojo for no próximo trabalho dele, se ela vai junto. E eu duvido que vai ter algum mangá que vai aceitar essa puxação de saco que essa caixa de diálogo faz com o Gojo. Como o Gojo foi cortado, ele fala, quanto tempo. Ele lembra do Toji, como se fosse a primeira vez em muito tempo que ele estivesse se lembrando do Toji. Meu irmão, antes de vir lutar, você encomendou um cosplay do Toji no AliExpress. O Gojo dá um soco numa Horaga e começa a falar a técnica amaldiçoada dele pra poder deixar ela mais forte. Só que o Sukuna acorda e faz os coelhinhos do Megumi pra poder fugir e pra tentar passar uma doença pro Gojo, porque coelho é traiçoeiro. É um bicho que se faz de sonso, é um bicho que pega você desprevenido pra te passar uma doença. O Sukuna joga um extintor de incêndio no Gojo pra poder fazer uma fumaça e usa o sangue perfurante nele enquanto ele lutava contra uma Horaga. E tu vê o ego de Satoru Gojo, né? Porque começa pra ele conseguir usar a habilidade uma Horaga e o tiro de sangue é como se a capacidade da... É como se a capacidade da... Meu Deus... É como se a capacidade de adaptação dele fosse tão boa quanto a minha. E enquanto o Gojo se lambe em pensamento, vem um quadrinho só com texto sem nenhum desenho. Isso aí é Togashi fazendo escola. O Sukuna invoca o Noei, vão os três pra cima do Gojo e agora é 3 contra 1. Vira uma bagunça esse negócio. Se GG Akutami tivesse coragem, ele tinha aproveitado que é uma galera brigando junto, essa bagunça rolando, e tinha botado aquela fumacinha que fica saindo e sai uma mão, sai um pé, sai uma cabeça e puxam pra dentro de novo, igual em desenho. Só que nessa brincadeira, a rodinha numa Horaga gira de novo e ele joga um corte igual o Sukuna e arranca fora o braço direito do Gojo. Agora ele vai ter que viver os problemas que nós, canhotos, vivemos. Cadeira da escola, que pra canhoto só tem uma na sala. Tesoura, que é uma droga de pegar porque é pra destro também. Violão e guitarra, que se for comprar pra canhoto é mais caro. O Mahoraga chuta o Gojo na cabeça e o Noe bate na cabeça dele também. O cara tá vivendo o que o ator do Robinho do Pânico passava na época do Pedala Robinho. E a Laura, não muito além daqui dessa data de 2025, até pouco tempo atrás falava Antônio Nunes, eu juro por Deus, é verdade. Toda vez que eu pergunto cadê meu chinelo, ela fala chinelo, cadê o chinelo? É mentira? É. Vamos ver se é mesmo. Um dia eu vou gravar você fazendo isso. O Gojo estoura no E com azul e vem a caixa de diálogo que tá precisando, né? E fala, mais uma vez, Satoru Gojo vai deixar uma marca no local usando o vazio roxo. Agora o Gojo já regenerou o braço dele, tá animadinho por causa do Kokusen e o Sukuna tá bolado. O Gojo pega o Sukuna, joga numa Horaga e acerta um Kokusen no Mahoraga. E o Sukuna já perdeu total compostura porque ele pega e grita, Mahoraga! Desesperou. Começou a perder a razão. O Mahoraga vai na direção de um azul que o Gojo deixou no céu, porque também ele já tá adaptado ao azul. O Sukuna falou pra ele ir lá, ele vai fazer o quê? Ele não vai? Aí ele vai na direção do azul. Só que o Gojo usou outro azul pra ir na direção desse azul e ficar entre esse azul e o Mahoraga e dar um soco no Mahoraga. Mas o Sukuna chega e dá um tiro de sangue perfurante pra acertar um vermelho que tava ali, pra poder estourar antes dele se juntar com o azul. O Gojo dá um soco no Sukuna e fala a musiquinha do azul pra poder fazer esse azul ficar mais forte e puxar o sangue perfurante pra ele. E o Gojo termina de falar os abracadabra dele e consegue fazer o vazio roxo, estoura tudo e mais uma vez temos outro estacionamento em Tóquio. Os ETs e os netos do Yuta não devem ter um problema pra estacionar. Quando mostra o Sukuna, ele tá descalço, sem uma mão, todo capenga. O Gojo também tá todo prejudicado. Parece até que inverteram as sílabas do nome dele. E o pessoal já tá animado, porque o Gojo recuperou a técnica amaldiçoada reversa dele por causa do Kokusen, o Sukuna tá todo ferrado e tá sem Mahoraga. É isso, é agora. O Gojo vai vencer, só que antes disso, a gente tem acho que um filler super divertido do Gojo conversando com os amigos dele no aeroporto. Ele tá lá conversando com o Suguru Geto, começa a elogiar o Sukuna, e aí o Geto começa a ficar com ciúmes. Fala, estou enciumado. E o clima começa a ficar cheio de intenção. Porque o Gojo fala que ele teria ficado muito satisfeito se o Geto tivesse lá na hora de dar um tapa nas costas dele. Aí é muito estranho, porque todo mundo que tá aqui conversando com o Gojo são pessoas que já morreram, tá o Nanami, aí tá a Manai, tá aqui, tá todo mundo aqui, curioso isso, né? Porque quando a cena volta, tá lá o rosto do Gojo cheio de sangue, e aí a cena abre e a gente vê que metade do corpo dele tá em pé no Jujutsu e a outra metade tá deitada
no Kaizen. O Gojo perdeu. Só que GG nunca faria isso. Ele não pode acabar com o ganha-pão dele. Sem o Gojo, sobra o quê pra Jujutsu Kaisen? Quem vai vender camiseta na Piticas? Quem vai vender estojo na Calunga? Tem alguma coisa errada por tudo que eu trabalhei aqui durante todos esses anos? Tudo que eu estudei, tudo que eu entendi, que um personagem que vende merchan, ele não pode sair do anime, ele não pode sair do mangá. Ele não é descartável. Alguma coisa tá errada. A não ser que isso fosse um presente do Sukuna pra gente e pro GG Akutami. O Gojo era tão maneiro o tempo inteiro que até hoje a gente não tinha uma piada com ele. Só que agora, graças a isso, a gente consegue vincular o Gojo ao Kit Kat, a Super Bonder, Durex e várias outras marcas que ainda não tinham trabalhado com o Jujutsu Kaisen. O Sukuna conseguiu. Ele conseguiu fazer o Gojo ser mais marqueteiro do que ele já era antes. E esse é mais um significado do Natal. O marketing! E ele entendeu que se o mundo todo gosta tanto do Gojo, por que a gente tem que se contentar com um só? E ele deu esse presente off-screen pra gente. Então agora o mundo não tem só um Satoru Gojo. Agora são duas metades. Então se vocês pararem pra pensar, é como se fossem dois. Vê aí pra mim, Laura, como é que escreve Hiruzen Sarutobi. Onde tá o H do... Que conto lindo de Natal, não é mesmo? Não sei vocês, mas eu aprendi muito com o programa de hoje. Mas não acabou ainda. A gente ainda tem mais um convidado. Pode entrar, Papai Noel! Ia ser muito bom se eu tivesse uma roupa de Papai Noel pra poder fazer essa entrada pra vocês, mas eu não tenho. E eu também nem tenho mensagem nenhuma pra dar de Natal também, então eu ia entrar pra falar nada. Então a gente vai encerrar aqui. Feliz Natal e bom Ano Novo. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse vídeo? E essa playlist Esse aqui foi escolhido que é uma playlist que também é pra você. Se inscreve no clipe. Você não vê isso aqui? Se inscreve no canal, vira membro, assina o apoia-se, vê a playlist. Apoia o canal. Vai que tem alguma coisa que você Clica aqui. gosta. Aqui, ó, em mim, pra se inscrever. Então, Clica em mim! ou ali. Clica em mim!